Vocês estão me dando trabalho, viu? Mas eu tô adorando receber esses comentários e fazer mais vídeos. Agora nós vamos falar das bicicletas dos campeões atuais, mas o assunto é ainda mais interessante. Eu quero levantar essa conversa aqui com vocês sobre essas tendências e quais as bicicletas está tendo tudo isso, e verifica aí se a sua bicicleta tem essas tendências, o que os melhores atletas do mundo estão utilizando. Vamos lá? Aconteceu agora o Campeonato Mundial de Mountain Bike. Nino Schurter, 9 vezes campeão do mundo, o atleta mais novo e o atleta mais velho, o campeão mais novo e o campeão mais velho de um campeonato mundial. O Henrique Avancini, nosso Henrique Avancini, excelente resultado, foi medalha de prata no cross country, no short track, e 7º lugar no cross country olímpico. Então acumulando muito ponto aí nas duas. Lembrar que Nino Schurter não correu o XCC, ele economizou. E teve outros campeonatos que eu acabei não fazendo vídeo sobre essas bicicletas, que foi o Campeonato Europeu de Mountain Bike e a própria Olimpíadas, né, que o Pidcock ganhou com aquela BMC, apesar que a BMC já tem um vídeo aqui no Cards. Bem, acompanhem os vídeos aqui no Cards. Meu nome é Eldon Hept, você está no canal Pedalando Junto. Eu tenho feito alguns vídeos aqui, vocês estão gostando demais. Eu peço o seguinte, os vídeos vocês estão gostando demais, estão participando demais, mas confere se você está inscrito aí, porque com um vídeo lá com 60 mil visualizações, muito engajamento, mas não tem tanto inscrito não. Dependendo, você acha que você está inscrito e nem esteja inscrito, então confere aí, inscreva-se, acione o sininho. Agora está bem interessante os seus comentários, então aqui é para a gente levantar uma conversa. Esses comentários, eu estou gostando demais dessa participação. Eu emiti uma opinião minha, mas o canal é meu, mas a opinião e a conversa aqui é de todos vocês, então eu vou precisar a contribuição suas. Bem, é correto dizer que o que vale é o atleta. A gente torce pelo atleta, a gente avalia o atleta, mas até que ponto a bicicleta tem a contribuição, a máquina tem a contribuição para isso tudo aí? Eu costumo dizer que a máquina não ajuda o atleta, mas a máquina libera o atleta para entregar tudo o que ele pode entregar. E essas bicicletas têm sofrido algumas alterações, talvez para entregar, mas até no contexto, né, o quanto que esses percursos estão cada vez mais difíceis, mais técnicos, ou a própria tecnologia da bike vai liberando algumas questões e vai permitindo que os circuitos sejam mais técnicos. E aí, essas bicicletas têm carregado algumas características, é isso que eu quero trazer, não é uma bicicleta específica. Apesar de que tem uma bicicleta que fica mais evidente, todos os 7 pontos que eu quero trazer aqui sobre essas inovações, sobre isso que parece já não é mais tendência, chegou para ficar mesmo. Apesar de que nem todos os campeões utilizaram essas características. Então vamos ver esse vídeo aqui comigo. Vamos discutir esse assunto aqui. Quais são os 7 pontos? A roda Aro 29, a coroa única, os pneus largos, a geometria, a forma em que a geometria avançou, a suspensão com o curso da suspensão, o canote retrátil e o cockpit e o guidão muito largo. A bicicleta que traz tudo isso, inevitavelmente vou ter que falar da Scott Spark, da nova Scott Spark. A nova Scott Spark, ela é a atual vencedora do campeonato mineiro, do campeonato europeu com Las Foster, que era uma competição que não era nem tão técnica, era num parque urbano, mas tinha muita escadaria e os atletas todos, os 3 primeiros colocados, os 5 primeiros estavam com full suspension. Talvez até os outros todos estavam, mas eu observei esses aí. Inclusive a America Eagle foi bem nessa, viu? Teve 2 America Eagle, que é uma bicicleta que eu ainda não avaliei. Se quiser, coloca aqui para a gente avaliar a America Eagle. Na Olimpíadas, quem venceu foi o Tom Pidcock, eu tenho um vídeo dele aqui, da bicicleta dele, da BMC, mas traz umas características também bem marcantes, muito parecidas com o que eu quero falar. Tem todas que eu quero trazer aqui. E só que além do Nino Schurter ter vencido o XCO com a Spark, teve 2 outros atletas que estavam com a mesma bicicleta, com componentes diferentes, que eu vou ressaltar os componentes diferentes aqui também. O Martin Vidal, o figuraça Martin Vidal, que eu tive o prazer de conhecer aqui em Araxá. Tá aqui, ó, o chileno Martin Vidal, segundo colocado aqui no XCO. E foi uma briga assim intensa com o Langalinski. Não foi no finalzinho? Muito rápido, tô muito bueno. Muito bem. Costuma correr aqui no Brasil. Em 2019 ele esteve lá, fez um showzão. Ele correu com o Scott Spark, que ele é da mesma equipe que é a Lexware Mountain Bike Team, que é a mesma equipe do Maximilian Bradot, do alemão, que foi o cara que fez aquele ataque lá no short track
Eu até assustei e o Avancini começou na perseguição e conseguiu pegar já na última volta, e ainda o Maximiliano Brador chegou em terceiro colocado, com o Scott Spark, na mesma equipe do Martin Vidal. Então a Scott Spark sempre aqui agora está bem evidente o quanto que os atletas estão tendo boas performances. Só que o Martin Vidal e o Maximiliano Brador, vou falar isso aqui na frente, a bicicleta dele é diferente. Não, vou falar agora. Observe, ficou muito evidente, quando eu olhei, olha a bicicleta do Martin Vidal, a mesa do Brador também. É Brador? Acho que é isso mesmo, né? Brandou. A suspensão é uma Santur e o grupo é um Shimano. Tanto a transmissão quanto os freios são Shimano. Então não é igual a bicicleta do Shooter, que é com RockShox e com SRAM. Só que, claro, outras bicicletas em polos diferentes assim, de características, elas foram bem. Nós tivemos a campeã, foi com uma Trek feminina, né? A Envy Richards, foi com a Trek Super Caliper, e o Dascalu, que estava em quarto colocado, também foi com a Super Caliper, e o Koretzy está fugindo também de todos esses padrões, porque ele é muito focado em peso. Nos meus vídeos aqui mostra mais detalhes sobre a bike do Koretzy. Bem, a Aro 29 já ficou evidente que é uma bicicleta que traz muito mais possibilidades na pilotagem, a roda 29. E a coroa única também, ela simplifica todo o processo ali de transmissão, evita quebra e traz hoje, com os cassetes grandes e como que eles organizaram aquilo ali, traz um alcance, um range o suficiente. Mas a coroa única, assim como a roda Aro 29, ela fez uma provocação na engenharia para fazer uma bicicleta muito diferente, ou abrir as possibilidades. Porque a geometria das bicicletas tiveram que se adaptar para incorporar o 29, e o fato de ter tirado o câmbio dianteiro também dá muito mais possibilidade de organizar a geometria da bicicleta ali para trazer mais possibilidades para essas bicicletas. Por isso eu quis trazer esses dois pontos dessas 7 características dessas bicicletas que ainda que estão sendo incorporadas cada vez mais. Ao falar da roda, ao falar do tamanho da roda, é importante agora observar os pneus. Então, os pneus estão cada vez mais largos, não só os pneus quanto aos aros. A nova Scott, ela está usando o pneu 2.4, o aro de 30 milímetros. E isso vai trazendo aquela discussão toda, pneu fino é melhor e é mais leve, pode até ser mais leve, mas devido a essas características das pistas, eles estão precisando de mais estabilidade. E o ganho na estabilidade, na manobrabilidade, ficou difícil de falar essa palavra, o ganho que eles têm para poder fazer de maneira mais segura, passar por esses obstáculos, ele está compensando o pouco de peso que acrescenta nesses pneus. E para vestir tudo isso tem a geometria. As geometrias, algumas coisas que é mais evidente nas geometrias, são os ângulos de caixa de direção cada vez menores, que faz com que as bicicletas elas sejam, estou procurando uma outra bicicletinha aqui, a minha que eu gostava de usar, não está aqui não, faz com que as bicicletas tenham a frente um pouco mais avançada, diminuindo esse ângulo, é fazer isso aqui, jogar a roda dianteira para frente, e isso deixa a bicicleta com um ataque melhor para os obstáculos. Essa bicicleta está trazendo os ângulos de caixa de direção menores, deixando a roda dianteira mais para frente, e o ângulo do cilindro cada vez maior, deixando o cilindro mais em cima. A Scott mesmo ela tem um ângulo de 67,2 graus na caixa de direção. E lembre-se, não deixe de assistir o vídeo da Scott, eu fiz um vídeo bem completo sobre isso, que mostra até a possibilidade de mudar o ângulo da caixa de direção, virando ali os componentes da caixa de direção. Então o ângulo pode ser modificado. E ela tem 67,2 graus e o ângulo do tubo de cilindro é 76,6. Das bicicletas que eu tenho avaliado, é o maior ângulo de cilindro, é o que deixa o atleta mais acima da bicicleta. Quando se faz isso, tem uma necessidade, já que joga o cilindro mais para frente, tem uma necessidade de jogar o guidão mais para lá, porque está jogando a atleta para frente, então não pode deixar muito próximo do guidão. Aí tem uma coisa que eu acho, que eu já vou trazer o outro assunto aqui, que é o canote retrátil. Porque quando o ângulo está muito para trás, e quando você vai abaixar o canote, então quando você abaixa o canote, o cilindro vai ficar mais perto, abaixa o canote aproximando o cilindro. Então com o uso cada vez maior, eu acredito que este ângulo, só um chute meu e enfim, mas eu posso falar, o canal é meu, mas coloca aí o que você acha disso. Aí ele vai quando vai abaixar, ele vai trazendo o canote, o cilindro muito para frente. Então faz ainda mais sentido, e além de todas as outras vantagens que a gente sabe, que deixa o atleta mais em cima ali do pedal para aplicar mais força, tem algumas questões na subida, porque quando a gente sobe a gente não tem essa tendência de sentar mais no bico do cilindro ali para a bicicleta não empinar, ao invés de deixar o corpo para trás, então tem todas essas outras características. Mas enfim,
A bike essa 9 Scott Spark, o ângulo é 76,6, é um dos maiores que tem. E o hitch, o alcance da bicicleta, 471 no tamanho L. Eu avalio tudo no tamanho L, que é sempre avaliando a bicicleta para mim. A propósito, ô Scott, deixa eu experimentar essa bicicleta, vai, manda para mim. Eu prometo que eu vou fazer isso para o bem comum, eu vou falar todas as minhas opiniões sobre essa bicicleta para todo mundo. Esse negócio nunca dá certo, mas enfim. E outra coisa, o chainstay. O chainstay dessas bicicletas tem diminuído. Porém, o chainstay da Scott, ele não é tão pequeno. Enquanto a BMC Four Stroke tem um incrível chainstay de 429 milímetros, que é aquele tamanho da rabeira onde fica a roda ali, a Scott tem 437,5, que é muito parecido com a minha bicicleta. Eu já dei até o spoiler, né? Qual a bicicleta nacional que eu quero falar, que tem essas características muito parecidas com a Scott Spark. Porque isso também é para poder ter uma possibilidade, que é aquela outra coisa que nós falávamos do pneu e dos pneus largos, das rodas grandes dos pneus largos, que aí vai trazer uma capacidade de trabalhar com um pneu muito mais largo, com esse chainstay desse tamanho. E a Scott é a bicicleta de todas que eu avaliei de maior tamanho, que é o entre-eixos. Ela tem 1190 milímetros, 1,19 m, enquanto a BMC também é grande, 1180. E eu vou falar logo, é a minha Sense Invictus Factory, que tem umas características muito parecidas com a Scott. Só falta eu pilotar com as características parecidas do Nino Shooter. Também tem 1180 milímetros. Então as bicicletas estão ficando cada vez mais largas. Só para você ter ideia, a bicicleta do Avancini tem 1175 milímetros, né? 15 milímetros menor do que ali a do Nino Shooter, a Scalpel. Então essas características, as geometrias também têm mudado muito para poder adaptar tudo que está chegando, e sempre alguns ajustes estão sendo feitos para entregar, para ajudar a ultrapassar nessas pistas que estão cada vez mais difíceis. E para poder guiar, essa bicicleta ficou mais lenta, de certa forma, os guidões também são cada vez mais largos. A bicicleta do Nino Shooter, o guidão também tem muito do fit, né? Mas é inquestionável o quanto que eles estão enlarguecendo. O Shooter na Spark dele está usando o guidão 700mm com a mesa de 100mm, negativo 40 graus. E algo cada vez mais evidente são as suspensões de curso maior. Cada vez os cursos maiores e as suspensões também mais largas. Nos vídeos anteriores eu mostrei muito as suspensões de 34mm de canela, tá? Não é de... Vamos lá. 34mm a canela, a espessura, que quanto mais largo deixa a bicicleta a suspensão mais rígida, porque está colocando um curso muito maior. Os cursos agora cada vez mais estão chegando a 120mm. A Spark são 120mm na frente e atrás. Matthias Flukiger, ele está usando uma Tonus. Olha só essa bicicleta aqui maravilhosa. A bicicleta é preparada especialmente para a Olimpíadas do Japão. Ele correu com essa bicicleta também no Campeonato Mundial. Tem um desenhinho com a bandeirinha suíça ali no Monte Fuji. A propósito, a Tonus é suíça, a Scott é suíça, a BMC é suíça. Tá? O campeão mundial é suíço. Enfim, olha como que tá. O campeão europeu é suíço. Como que uma nação, né, quando tudo está ali pensando de maneira planejada, tem alguns resultados bem interessantes. E aí é para te ressaltar a importância de Henrique Avancini no mercado nacional, porque com o Henrique Avancini fazendo o que tem feito, entregando, fazendo esse benefício, a indústria nacional, acredito que evoluiu também com essas bicicletas de alta performance, com todo esse contexto atual. Então, se olhar marcas nacionais, como é a Sense, a Soul, a Odd, a Groove, eles estão trazendo bicicleta, a TSW, eles estão trazendo bicicletas cada vez melhores, em patamares, em alta gama, que a gente não imaginava que as bicicletas nacionais iriam fazer isso. Então, a importância da nação, enfim, o assunto não é sobre isso não, mas vamos lá. Então, a Tonus, essa Light Rider da HC, está com a suspensão de 110mm, que é uma DT Swiss de 110mm, a F232 One. 110mm na dianteira. Na traseira, ele está usando... A bicicleta é anunciada com 100mm, mas algumas informações que eu pesquisei dizem que está tunada a 105mm. Então, a bicicleta do Flukiger, ele não é aquela tradicional que nós conhecíamos, mas não é essa tão... já na ponta ali que a Scott está entregando, e a minha Sense Invictus Factory, algumas coisas mais extremas, mas ela já caminhou para aquilo ali.
ela deixou de ser aquela bicicleta tradicional, vamos chamar a bicicleta mais tradicional, mais conservadora. Mas aí a suspensão ela tem aumentado cada vez mais o custo, né? Então a Scott com 120 mm da frente e atrás, a do Fluke, que é 110, eu acredito que é 105, apostaria em 105, não em 100. A Trek 100 e 60 na traseira, porém com toda a parte traseira, o triângulo traseiro, ele é flexível para entregar mais curso ainda. E aí vem a evolução, mas outro elemento que eu tenho comentado, que eu quis trazer aqui sobre as suspensões. Essas suspensões eu tenho evoluído não só no curso, mas também nessas outras características. Olha a Cannondale Scalpel com o seu Flex Pivot, tentando trazer ali toda a cinemática do Host Link, que é o de 4 barras, para fazer com que a roda fique mais tempo em contato no chão, sem aumentar o peso de colocar mais um pivô ali no fundo. Então essa flexibilidade que ele vai trazer ali, ele vai simular um pouco o Host Link. E essa flexibilidade do carbono ela foi muito aproveitada também na Trek Super Caliper. E sobre suspensão também, todas essas tecnologias que envolvem a suspensão, tem um sistema Twin Lock que essa Scott continua utilizando, que é bastante eficaz, porque as suspensões, geralmente as pessoas travam ou destravam, né? Deixa rígida ou deixa macia, abre ali as câmaras de ar, e aí ela fecha somente uma das câmaras ao invés de fechar duas. Tem a opção de fechar uma das câmaras, que é a tração. Quando se trabalha ou completamente fechada, deixar a bicicleta rígida para as subidas, para os lugares mais planos, onde a suspensão não vai entregar, não vai ajudar tanto, ou ao invés de deixar toda aberta para utilizar os 120 mm que tem, que são cada vez mais técnicas e cada vez mais desafiadoras as pistas, tem um outro momento ali que é de tração e que faz a alteração na geometria. É a importância também da geometria que eu tenho citado, que eu quis trazer nesse vídeo. Que deixa a bicicleta um pouco mais alta, não abaixa tanto ali o movimento da bike, permite que ela continue dando tração, então vai deixando mais ágil para superar alguns obstáculos, especialmente obstáculos, né, que eu tenho dificuldade, para evitar aqueles obstáculos que você acaba batendo o pé no chão, que a bicicleta ali está muito baixa, que a bicicleta for suspensa, ela costuma baixar mais o movimento ali, o centro de gravidade, que é o que a gente chama do bebê drop. E o outro elemento é o canote retrátil, que está cada vez mais claro no meio de todos. No canote retrátil, vamos lembrar o que aconteceu na Olimpíadas. Não era por causa do canote retrátil, cara. A gente sabe que houve um erro, uma combinação de erro ali. E aí o Mathieu Van Der Poel foi pego de surpresa que não tinha aquela rampa naquele drop lá na Olimpíadas. Que ele chegou, a gente percebe claramente que ele forçou a roda dianteira para baixo, achando que tinha rampa ali. E ali ele capotou e está tirando essas provas importantes todas. Ele estava sem canote retrátil. Mathieu Van Der Poel ainda se nega em utilizar canote retrátil. A Yolanda Neff, que já fez aquela pintura, aquela maravilha naquele mesmo drop, né, apesar de estar com a rampa ali, ela não usou a rampa, ela já estava de canote retrátil. E é bem provável, se o canote estivesse alto, ela não conseguiria fazer aquela manobra. Mas só que ele traz consigo também o aumento de peso. Então, quando apresentou a nova Spark, até a própria bike do Nino Schurter, a gente observa os detalhezinhos aqui que tem que observar muito, por isso que eu falo que vocês me dão trabalho, mas eu estou adorando fazer essas pesquisas. O Nino Schurter mostra a bicicleta dele com o canote retrátil, o Reverb Axis, o eletrônico. Porém, nesse campeonato mundial, ele não é o eletrônico. A gente consegue observar que não há bateria ali atrás. Então, é um canote retrátil RockShox que parece que é um protótipo que estão testando. É um canote retrátil para ser mais leve, porque essa é a barreira que tem que ser superada no canote retrátil, que tem que deixar o canote leve. Tem que trazer toda a funcionalidade, mas não pode aumentar tanto o peso. Lembrando que várias coisas já aumentam o peso. Suspensões maiores, pneus mais largos, aros mais largos, agora o canote retrátil, guidões maiores, então sempre essa luta aí. Então eu trouxe aqui para a gente conversar sobre as rodas Aro 29 e a coroa simples, que já são inquestionáveis, indiscutíveis no meio entre os profissionais. E o Aro 29 até no meio entre nós amadores já é indiscutível, a gente é difícil achar uma bicicleta, né, mountain bike para o uso cotidiano que não seja Aro 29, mas esses dois elementos eu quis trazer para que elas estão influenciando na geometria, que é um outro fator, mas ainda falando de roda, os pneus largos, e aí por causa disso, para os pneus realmente ficarem largos, os aros mais largos ainda, a suspensão, a questão das suspensões com curso maiores e novas tecnologias nessas suspensões aí, a questão do canote retrátil, está sendo questionável, e também dos guidões largos, né, para guiar toda essa geometria. É essa que era a conversa. A bicicleta que eu
percebi que mais trouxe esses elementos foi a Scott Spark e a minha Sense Invictus. Ô, viagem. Viagem assim, não que a Sense não tenha essas características, mas é achar que a bicicleta vai me entregar o que eu estou precisando, a performance. Eu estou precisando falar da minha Sense Invictus, né? Coloca aqui, não, vocês já colocaram no comentário, só preciso falar mesmo. Então coloca aqui como que vocês querem que eu fale dela. Tá? É porque tem muita pauta, vocês comentam muita coisa, eu vou escrevendo aqui, pautando, fazendo a pauta aqui e nunca consigo produzir tanto. A propósito, tem um outro assunto muito importante sobre isso aí, sobre a quantidade de conteúdo que vocês merecem, que eu estou conseguindo produzir, que eu tenho que mudar um negócio aqui. Então coloque aí como vocês querem que eu apresente essa minha Sense Invictus. Mas é só que eu reforço, não é a bicicleta que está vencendo, é o atleta que está vencendo com a bicicleta. E a bicicleta está dando as possibilidades para ele. Mas relembrando, atletas como Koretzy não usa canote retrátil, usa suspensões de cursos menores, a Ivy Rich está correndo a Trek, atletas da Trek estão com bons resultados, com bicicleta completamente diferente disso daí, suspensão traseira de 60 milímetros, é um pouco mais por causa da flexibilidade. Então tem vários outros elementos, mas vai escrevendo aqui o que você acha de tudo isso daí, para a gente poder discutir mais isso aqui ou desenvolver, fazer mais pesquisas. Os comentários seus são muito importantes, não deixe de conferir os outros vídeos, mas confere se vocês estão inscritos e quando compartilhar, convida a pessoa, cara, vai lá, assina o canal do Wildon lá, o Pedalando Junto, ele está produzindo um material, fala com eles que eu estou me esforçando para produzir um conteúdo interessante para vocês, e parece que vocês estão gostando, tem muitos comentários, e depois assiste o vídeo seguinte e tal, então vê isso, tá bom? Vou ter uma conversinha com vocês depois da vinhetinha final. Valeu, um abraço! Pois é, veio aqui agora, que depois que eu falei, eu resolvi trazer esse assunto. Eu tenho muita coisa pautada e eu não estou conseguindo fazer todo esse conteúdo. Apesar de estar adorando ter essa conversa aqui com vocês, mas eu tenho que pagar as contas e eu tenho que trabalhar. Toda vez que eu produzo um conteúdo desse aqui, é muito mais do que os 10, 15 minutos de vídeo aqui. Eu gravo o vídeo aqui, eu fico pelo menos 3, 4 vezes mais tempo só olhando para a câmera e fazendo os cortes dos meus erros aqui. Mas tem a preparação, a pesquisa, isso que ocupa mais tempo. Eu continuarei fazendo isso, mas não continuaria fazendo com com volume que talvez vocês gostariam de ver. Então, vou falar algo que eu já falei no outro vídeo, mas ainda não soltei, que eu quero fazer algo que seja bem interessante para vocês, que é a necessidade de criar aqui uma área de membros. E aí eu conseguirei fazer alguns outros vídeos mais para os membros. Os mesmos vídeos estarão para todo mundo, para todos vocês. Mas para eu conseguir entregar mais, caso realmente vocês interessem, uma área de membro, é um valor simbólico, só para também ver a contrapartida, porque tem contrapartida eu gostaria de ter visto mais somente nas inscrições, nos likes, nos comentários, tem vídeo que está muito visto aí, enfim, mas ainda assim está valendo a pena, tá bom? É sobre esse assunto, quem está aqui ainda, coloca aí também o que acha, se vale a pena, se vocês achariam legal uma área de membro com mais vídeos sobre esses do que eu estou fazendo aqui, talvez um pouco mais profundo e um pouco mais de quantidade. Até mais, um abraço.